Eu chamo agora o Dr. Flávio Emir Adura, da Abramet, que foi o nome, cujo nome foi pulado por um equívoco, concedendo a oportunidade de 15 minutos para a sua exposição. Boa tarde. Excelentíssimo senhor ministro relator, Luiz Fux, excelentíssima vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Duprá, excelentíssima ministra Carmen Lilian, demais autoridades, advogados, senhoras e senhores. Eu represento aqui, senhor relator, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Esta medicina de tráfego é uma especialidade médica, uma das 53 especialidades médicas reconhecidas no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira. Nós somos cerca de 8.000 médicos no Brasil que há mais de 32 anos, estudamos as causas dos acidentes de trânsito. É a única especialidade médica que se detém nos acidentes de trânsito, com a finalidade de preveni-los. E uma vez que acontecem, se bem que os acidentes de trânsito não acontecem, são causados, diminuir suas consequências. E tentamos, com esses conhecimentos específicos adquiridos, colaborar no ordenamento do trânsito, na parte da saúde e da prevenção de vidas no asfalto. A missão dos médicos de tráfego é salvar vidas no asfalto. Colaboramos com a Lei 11.705. Colaboramos mais recentemente com a lei que foi conhecida como Lei das Cadeirinhas, a Resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito. A partir do momento que as crianças foram transportadas adequadamente no banco traseiro de um veículo, no seu dispositivo apropriado, houve uma redução já divulgada pela Polícia Rodoviária Federal em 70% da mortalidade das crianças nas rodovias federais. Isso demonstra, senhor ministro, que uma lei interfere decisivamente na mortalidade e na morbidade do trânsito brasileiro. Dentro dos 15 minutos, nos possibilitou apresentar a resposta a 4 dos tópicos de Vossa Excelência. Os efeitos da bebida alcoólica na condução de veículos automotores. É muito comum a gente escutar. O que o álcool faz? Diminui os reflexos. Se fosse só isso, já não seria pouco, alterar reflexo de um condutor. Mas o álcool interfere de tal maneira, condenando completamente, absolutamente, totalmente, dirigir sob efeito do álcool em qualquer concentração. A sobrevivência. Para o mesmo impacto físico, quanto mais a pessoa tiver bebido, mais a sua chance de morrer. Já começa que bebeu, quanto mais bebeu, mais a sua chance de morrer no interior de um veículo. Já passando porque não usa o cinto de segurança quando está alcoolizado. Mas mesmo assim, os impactos por razões médicas sobrevivem menos àqueles que beberam para dirigir um veículo. O consumo do álcool reduz a capacidade de percepção da velocidade e dos obstáculos. Como é que se pode dirigir se não se percebe a velocidade que se está dirigindo? Como se pode dirigir se não está visualizando os obstáculos? Reduz a habilidade do controle de manter a trajetória. Não consegue dirigir em linha reta, quanto mais realizar curvas. O álcool diminui a visão periférica do condutor. O condutor só enxerga o que está à sua frente, não enxerga o que está do lado. Isso é uma visão tubular, medicamente conhecida. Como é que vai ver uma moto passando, um pedestre passando? Ele não consegue ter a atenção dividida, perceber a direção e as outras necessidades. Aumenta o tempo de reação. Consumir o álcool, baixa a concentração, ele já diminui aquele tempo necessário para poder pisar num freio quando ele vê um pedestre, quando ele vê uma moto, quando ele vê um obstáculo à sua frente. O comportamento do álcool todos sabemos, A euforia, vai da depressão, vai para a agressividade, causa sono, fadiga, te estimula a ter uma tendência autodestrutiva. Como é que pode dirigir uma pessoa nesse estado?
E com isso tudo não podia resultar em outra coisa, a não ser que quase 50% das mortes nos acidentes de trânsito, as vítimas têm álcool no seu sangue. Evidências científicas, esse é um dos trabalhos realizados no Instituto de Medicina Legal do Estado de São Paulo, professora Vilma Leito, de toxicologia, por autópsias, não há nem o que discutir. Foi feito nas autópsias os trabalhos toxicológicos, quase 44% das vítimas dos acidentes de trânsito fatais tinham álcool por ocasião do acidente. Evidência científica, né? Se a lei já trouxe benefícios para a população brasileira, posso dizer como médico, né, que eu, com 40 anos de médico, né, ligado a uma universidade de ensino federal, não vi vacinas nem antibióticos que reduziram em tão curto prazo de tempo, enquanto teve eficiência a lei, uma mortalidade e uma morbidade. Cerca de 6 meses após o início, quando a lei tinha sua eficácia ainda comprovada, houve uma redução de quase 25% das chamadas do SAMU, os veículos de emergência. Sobrou tempo para esses veículos atenderem outras patologias. Uma redução de 36% nos atendimentos de emergência. Né? Começou a sobrar a maca para poder colocar outras patologias. Né? E se o requerente se preocupa com o emprego de trabalhadores em bares, restaurantes, né? Se essa lei não tiver sua eficácia, eles vão ficar preocupados com os empregos dos médicos, dos fisioterapeutas, dos fabricantes de cadeiras de roda. Né? Uma redução nas rodovias federais de quase 15%. Quase todas as capitais brasileiras registraram nos primeiros meses depois da lei redução da mortalidade e da morbidade. Evidências científicas, temos trabalho feito pelas professoras da Universidade de São Paulo de Epidemiologia, doutora Maria Helena Prado de Melo Jorge e Maria Sumie Koizumi. Nos 6 meses que se seguiram a lei seca, reduziu as internações hospitalares, houve uma redução da mortalidade hospitalar, houve um declínio no tempo de permanência do hospital, e até os postes da Eletropaulo foram menos derrubados. Caiu a eficiência da lei. Né? Se vislumbrou a possibilidade de se recusar ao uso do etilômetro, conhecido como bafômetro. Né? Mas, mesmo assim, a lei tem sido eficiente, senhor ministro. Os últimos dados do Ministério da Saúde, pela existência da lei ainda, apesar de que prejudicada por não soprarem os etilômetros, há uma redução de 6,2% da mortalidade dos acidentes no Brasil. Não é pouco, são 3 mil vidas que são salvas cada ano. Onde ela é mais fiscalizada, como o Rio de Janeiro, chega a quase 33%. Né? O melhor índice técnico do epidemiológico é o risco de morrer no Brasil por acidente de trânsito. Esse risco, por dados do Ministério da Saúde do Brasil, no último ano mostra uma redução, depois da lei seca, em 7,4% menor risco de se morrer no Brasil por acidentes de trânsito. Eu peço ajuda aqui que parou. Perfeito. Concentração segura para dirigir. Né? Essa resposta também respondo em níveis de evidência. Há evidências, sim. Essas evidências, inclusive, já foram, o que eu vou falar aqui, já foi encaminhado pela Abramet, a associação que eu represento, como amicus curiae desta ação de inconstitucionalidade. Né? Condutores, essa é uma diretriz do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira, recomendada a todos os médicos do Brasil. Condutores com alcoolemia igual ou superior a 2 decigramas, que equivale a 0,2 gramas, ficam com as habilidades necessárias prejudicadas para dirigir, ou seja, naquele nível em que há punição administrativa, já está com a habilidade comprometida. Bombom, pode comer 3, 4, pode comer uma sobremesa de cassis, pode fazer gargarejo com antissépticos orais com álcool. Faz bochecho, alcoolemia 0. É álcool na cavidade oral. Não vai para o pulmão, não aparece alcoolemia. É baseado em evidência. A diminuição da capacidade para dirigir, né, já fica alterada e muito alterada. Funções cruciais para a direção
já são significativamente alteradas com 0,5 gramas, 5 decigramas. E quando ela atinge 6 decigramas, que é o nível de criminalização, o risco de cometer um acidente já chega em 10 vezes o risco de se envolver em um acidente. O estabelecimento legal de um limite para dirigir, né, não é possível porque a alcoolemia, já em níveis mínimos, já é um risco. Nos Estados Unidos, onde existe um nível de alcoolemia, os trabalhos da NHTSA já apontam que 13% dos condutores alcoolizados que morreram naquele país estavam com uma alcoolemia abaixo da lei daquele país. Né? Por que zero? Né? Se outros países têm outros tipos de legislação. Não existe concentração segura, sendo a alcoolemia zero o único padrão proposto de dirigibilidade sem riscos. Mas se nos Estados Unidos é 0,5, outro país é 0,4, 0,6, 0,8, será que nós não podemos responder a essa indagação que cada país terá o número de mortos no trânsito que estiver disposto a tolerar? Será que no Brasil nós não estamos mais dispostos a não tolerar mais de 40 mil mortes por dia, 120 mil internações, 30 mil cadeirantes? Eu encerro o meu tempo agradecendo muito essa possibilidade. Esses dados que eu declarei como de científicos já foram disponibilizados à corte como amicus curiae, né? E eu quero fazer um pedido, na verdade é uma súplica. Um pedido em nome dos médicos de tráfego, que sabem que beber e dirigir é incompatível. Um pedido em nome dos médicos que trabalham em emergências, que são, no dia a dia, eles atendem pessoas vítimas de acidentes de trânsito, provocados por pessoas embriagadas, com crânios dilacerados, com tórax esmagados, com pernas amputadas. 70% dos leitos do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, estão ocupadas por vítimas de acidente de trânsito. Metade deles por álcool. Faço um pedido em nome dos médicos legistas, que são obrigados a fazer as autópsias dessas vítimas. Muitas vezes são partes de corpos que são autopsiados. Faço um pedido em nome de uma mãe que encontrou a cabeça do seu filho a 50 metros de um acidente provocado por um motorista com 150 pontos na carteira de habilitação, com equivalente a 2 garrafas de álcool no sangue. Essa mãe nos disse, senhor ministro, né, que a partir daquele dia, os dias, para ela e para o marido, os dias se tornaram noites. E as noites muito longas e dolorosas. Na verdade, na medicina, nós temos analgesia hoje para tudo. Até para o câncer tem tratamento para dor. Tira a dor com morfina, dolantina. Para os pais de uma vítima de acidente que perde um filho no trânsito, não tem analgesia. São dias, são semanas, meses, anos de sofrimento. Faço um pedido, uma súplica, né, em nome dos pais, dos amigos de um rapaz atropelado na calçada da Vila Madalena, em São Paulo, quando retornava de uma balada onde foi se divertir. Percebeu que não tinha condições de dirigir, foi a pé e foi atropelada na calçada por uma condutora alcoolizada que se julgou no direito de não soprar o bafômetro. Faço esse pedido a essa corte em nome de um cidadão brasileiro que perdeu a mãe e uma irmã atropelada numa calçada de um shopping center em São Paulo. Estive com ele no dia de anteontem, né? E ele me disse, já estou terminando, que foi muito triste num velório suportar a dor de 2 caixões familiares e que estava muito triste em não poder festejar com a mãe no dia de ontem. Qual que é o pedido? Né? Salvem a Lei 11.705, que não é lei seca. Todo mundo pode beber nesse país, não pode beber e dirigir. Salvem a Lei 11.705,
porque esta lei salva vidas. Muito obrigado.